Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Aleluia. Eu quero mais. Aleluia. Peça mais do Senhor em tua vida nesta noite. Meu corpo é tua morada. Aleluia. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem pra junto Aleluia, de Jesus. mim. Aleluia. Glórias a Jesus. Meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo, coisa maravilhosa é sentir a presença do Senhor, o mover do Espírito Santo. E nesta noite estamos alegres, neste domingo, segundo domingo do mês, culto com participação da geração eleita. E vamos juntamente com a geração eleita fazer uma oração inicial. Convidarei a diácono irmão Paulo Gilberto a estar fazendo essa oração e logo após já louvando o hino da harpa. Oramos, irmãos. Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tem nos dado, Senhor. Ó, Pai querido, nós já estamos sentindo a presença do Teu Santo Espírito aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter se revelado para nós, Senhor, nesta noite, Pai. É por isso que nós estamos aqui, é isso que nós viemos buscar, Senhor, a Tua presença, Senhor. Ó, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua imensa graça, pela Tua misericórdia, Senhor, de estar aqui juntamente conosco, Pai.
Ó Pai querido, fala hoje nessa noite, Senhor, além do que já falou, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, a Tua palavra, para que não pecamos contra Ti. Ó Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, esse culto de hoje, que nós possamos sair, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai querido, nós estamos aqui para buscar a Tua presença, para sentir a Tua presença e para levar a Tua presença para a nossa casa, Senhor. Nós te agradecemos por todos os servos que estão nesta noite aqui. Derrama muitas bênçãos, muita graça, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, com Amém. o hino 175. Irmãos amados. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, vivei unido por sua. Ó que mensagem, irmão! Não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavados. Olha aqui, irmão. E libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou. Todo mundo de pé, irmãos. Vamos cantar novamente. Santo de Jesus. Bem forte agora. No nome santo, alegre canto. Mais alto. Eu fui lavado, santificado, vivi perdido. Mas sou o quê? Sou remido no nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aproveitando os irmãos estão em pé, vamos para a palavra introdutória, a irmã Silvana estará fazendo a leitura. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando os irmãos que estão em pé, vamos abrir em Hebreus. Hebreus 10, a partir do 19. 19, 20, 21, 30. Todo mundo achou? Eu vou ler alguns versículos.
Aqui no título da minha Bíblia fala assim: exortação e persevera na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo uma grande e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegando-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da mais consciência e o corpo lavado com a água limpa. Pulando por 36, na mesma folha, que fala assim: porque necessitais de paciência para, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E pulando para o 11, na mesma folha, que fala assim: ora, a fé é o firmamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Vem, é isso? Vem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de quem é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, tanto dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de sua morte, ainda falar. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu não vou tomar muito tempo, que o nosso tempo está bem corrido hoje, amém? A gente costuma dizer que o lugar, como a irmã Elisângela sempre fala, está gostoso, né, o lugar. Mas o dia de ontem foi maravilhoso, o dia de hoje está sendo melhor do que ontem, só que com uma diferença, não sei se os irmãos perceberam. Hoje eu pude sentir a igreja em um só espírito. E chegamos aqui com um só propósito. O propósito era o quê? Buscar a presença de Deus. E eu não vi ninguém com a boca fechada. E todo mundo orando. E eu pude ver que o Senhor, como se diz, ele se manifesta quando nós nos colocamos diante dele. Aqui fala sobre a fé. A nossa fé é naquilo que nós não conseguimos ver, mas que nós sabemos que existe. O nosso pai, na fé, que se chama Abraão, ele não via, mas ele fazia para Deus. E a fé dele era tão grande, ele tinha uma fé tão grande em Deus, que pelas mais
quanto mais tribulação ele passava, que ele passou muito, mais ele se chegava a Deus. E ele é um exemplo para nós. Caim, quem era Caim? Caim foi um jovem, eu acho que já era um jovem, que não via a Deus pessoalmente, mas sabia que tinha um ser lá em cima que cuidava da terra. E ele, no coração dele, o Senhor colocou aquele desejo de oferecer algo para Deus. E ele foi lá e fez. E isso custou a morte dele. Como ontem eu falei, para o mundo a morte é um final, para Deus a morte é uma continuação. Então, ele morreu, mas ele continua vivo. E o que ele fez foi só um gesto que ele fez, mas ele fez de coração. E até os dias de hoje, esse feito que ele fez é falado na palavra de Deus. Então, o que o Senhor pede de mim e de ti é fé. Fé naquilo que nós pedimos a Deus e esperar com paciência que a hora exata, assim como Ele falou conosco hoje, Ele irá agir. Porque a gente pede e já quer receber logo. E o Senhor fala para nós, igreja, que nós não estamos prontos ainda para nós receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se Ele der o que Ele tem para nós hoje, talvez a gente não vai saber usar. Então, Ele fala hoje, tenha fé, continua pedindo, continua orando, continua me buscando, e eu vou fazer vir aos olhos humanos aquilo que os olhos humanos não vê. Porque a fé é naquilo que nós não conseguimos ver, mas sabemos que está lá. Assim como Deus, nós sabemos que existe um Deus, nunca vimos Ele. Os nossos antepassados viram Ele, viveram com Ele. E mesmo assim, fizeram coisas erradas porque eram humanos que nem nós. Olhando para nós, nós nunca vimos Deus. Mas Ele vive dentro de nós, não é? Então, o Senhor fala para nós, se vocês oram e pedem para mim fazer algo, como é que eu posso fazer algo se vocês não têm fé? Então, o Senhor pede fé e paciência. Porque muitas das vezes o mundo ele espalha mentira e isso chega a abalar a gente. E a gente pergunta a Deus como é que pode. E o Senhor fala, tenha paciência, porque eu estou vendo como Ele falou hoje. Eu estou escutando as orações, eu estou vendo o meu povo clamar. E o que está acontecendo é permissão minha. E a gente tem que confiar e colocar essa fé. Que a minha fé não é tamanho de um grão de mostarda, é menor ainda. Mas é essa fé que o Senhor quer. E quando a gente ajuntamos vamos dizer, essas gotinhas de fé, como foi hoje aqui, e reúne ela e começa a clamar a Deus, ela se torna um grão de mostarda. Quando está todas unidas, não é verdade? Então, o que Deus fala hoje para nós, e Ele está presente aqui, é isso. Tenha fé e paciência. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Porque Tu és fiel, Deus, Tu não deixa a oração dos Teus filhos, Senhor, em vão. Deus, nós sabemos, Deus, que a nossa paciência, Deus, ela é diferente da Tua, Senhor. Mas nos ensina a ter paciência assim como Tu tens, Senhor. Nos ensina, Senhor, a acrescentar mais fé em Ti e esperar o Teu agir, independente, Senhor, como ela irá acontecer. Mas que nós venhamos ter, Senhor, a confiança que Tu irá cuidar da Tua igreja. Tu irá cuidar daqueles, Senhor, que estão, Senhor, de joelho diante de Ti, Deus. Porque Tu é o Deus verdadeiro, Tu é um Deus vivo, Tu é um Deus fiel. Assim como Tu foi com os nossos antepassados, Deus, Tu é conosco. Aqueles homens Te viram, Deus, e mesmo assim não acreditaram. Senhor, olha para nós não conseguimos Te ver pelos olhos humanos, mas conseguimos Te sentir pelos olhos espirituais, Te ver pelos olhos espirituais. E sabemos que Tu está aí sentado, Deus, olhando e colhendo as nossas orações. Fica conosco, Deus. Amém. Glória
Glória a Jesus. Irmãos, pode tomar assento. A irmã Raquel louvando o nome do Senhor. E logo após, a irmã Débora com a palavra de oferta. Eu sou o grande Deus que fechou a cova dos leões na cova de Daniel. E ao gigante derrotei com a pedrada que mandei Davi atirar. Eu estava na fornalha e lá dentro eu caminhava com os 3 jovens judeus. Pois eu era o quarto homem que o fogo não consome. Sou mesmo Deus. Eu abro portas onde não há portas. Abro caminho no meio do mar. Se as ondas vêm, acalma a tempestade. E sobre as águas te faço andar. Se o vento contra ti se enfurecer, estendo a mão e o faço parar. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu estava na fornalha e lá dentro eu caminhava com os 3 jovens judeus. Pois eu era o quarto homem que o fogo não consome. Sou mesmo Deus. Eu abro portas onde não há portas. Abro caminho no meio do mar. Se as ondas vêm, acalma a tempestade. E sobre as águas te faço andar. Se o vento contra ti se enfurecer, estendo a mão e o faço parar. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Irmã Débora com a palavra de oferta. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, abram vossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Daniel 3, versículo 30. Amém? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Agora o capítulo 6, versículo 28.
Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Os irmãos podem continuar em pé. Brevemente, os irmãos conhecem já essa passagem sobre Daniel, Misaías, Azarias e Ananias, que foram para uma terra estranha, mas mesmo assim eles continuaram fiéis ao Senhor. E o Senhor fez com que eles prosperassem. Então, quando a gente tenta ser fiel nos dízimos e nas ofertas, o Senhor permite que nós sejamos prósperos para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade, Senhor Jesus, conosco, mesmo não merecendo, Senhor, o Senhor nos ama, o Senhor enviou o seu Filho, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor já nos tem dado. Senhor Jesus, te peço, olha, Senhor, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos missionários, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes da tua casa. Não permita, Senhor Jesus, que o diabo toque nas finanças dos seus servos, Senhor Jesus, mas que eles sejam guardados pelas tuas mãos, Senhor. Deus, cuida, Senhor Jesus, e protege, Senhor Jesus. Não permita que o devorador, Senhor Jesus, chegue na casa daqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, pode tomar assento. Mais um louvor com o conjunto. Débora tem um louvor. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. E de ti não me esqueço também.
Jesus. Vamos nos pôr de pé, fazer uma oração. Convidaria a irmã Elisângela a fazer essa oração e aspirante a presbítero Rodrigo com toda a liberdade. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, em Tua presença estamos nós, Senhor. Nos reunimos nesta noite para receber aquilo que Tu tens para nós. Já falamos contigo, Senhor, apresentamos as nossas necessidades, o Senhor já tem falado conosco através de profecia, mas a Tua palavra, Senhor, é aquela que é a verdade, que é pura, que é verdadeira, que vem de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, porque o Senhor é Deus que conhece a necessidade da Tua igreja. Eu sei que Tu tem colocado uma palavra no coração do Teu servo, e nesta hora eu peço que Tu derrame sobre ele a graça para transmitir a nós aquilo que Tu tens e aquilo que Tu quer para esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar... Amém, glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Eu estava com saudade dos irmãos já. Estava fazendo os cálculos ali. Em Brasília não, mas na igreja sim, né? Praticamente em 30 dias. Afastado. Mas, afastado, né, irmã Raquel? Do trabalho secular, e olhe lá, né? Nós, graças a Deus, podemos ser bem úteis lá. E da igreja nós não nos afastamos, pelo contrário, acho que a gente acabou indo em mais cultos do que nós vamos aqui. No período que nós estávamos em Panambi, nós fomos no culto de jovens, foi uma semana bem cheia, né? No sábado nós fomos no culto de jovens, domingo tinha o culto da igreja, daí os irmãos acho que estavam meio fora da casinha, me pediram para pregar. Na segunda nós acompanhamos o pastor Sandro em visita na casa de alguns irmãos, na terça a mesma coisa, na quarta despedida em Panambi, daí viajamos praticamente 12 horas, a posse do pastor em Joinville. E aí na sexta, né, para fechar a semana com chave de ouro, nós participamos de um outro culto daí na cidade de São João Batista. Foi uma semana sem folga, bem repleta. Essa foi uma das semanas. Mas, glória a Deus, Deus é bom. Aí ontem, irmãos, nós chegamos atrasados, porque foi detectado um problema de saúde em mim, um tanto sério, e aí eu tive que marcar uma consulta com um médico, e só tinha vaga para ontem. Eu não gosto de faltar, os irmãos que congregam comigo aqui há mais de um ano, irmã Silvana 4, irmã Leonai, eu não gosto de faltar. Consagração é porque ontem realmente foi motivo de força maior. E hoje nós, justamente no culto da juventude, né, irmã Elisângela, nós nos atrasamos também, porque a Raquel está se adaptando com uma lente dentro do olho dela, e ela veio chorando com o olho, que está com um pouquinho de alergia, aí a gente acabou se atrasando porque ela estava resolvendo lá. Mas glória a Deus, coisa boa é poder estar novamente aqui com os irmãos. Vamos abrir a Bíblia, sentados mesmos. Livro do profeta Isaías. Deus colocou um versículo no meu coração, antes mesmo do primeiro turno das eleições, uns 4, 5 dias antes. E aí já fazem uns 10 dias que eu estou orando sobre isso. E hoje eu estava orando no finalzinho da tarde e Deus começou a colocar alguma coisa no meu coração a respeito disso. Então eu quero mais uma reflexão, né, pastor? Nós conversarmos com os irmãos. Aí eu pedi para Deus, né, irmã Patrícia, se isso não era da minha vontade, que Deus confirmasse. Deus confirmou através dos louvores, Deus confirmou através da profecia. Então nós vemos que Deus está nesse negócio. Vamos lá. Isaías capítulo 42, versículo 20. Isaías capítulo 42 e versículo de número 20. Coisa boa que nós estamos só... Se nós tivéssemos mais visitantes, seria mais bênção ainda, né? Mas que bom que nós estamos irmãos aqui, a gente pode conversar um pouco. Isaías capítulo 42, versículo 20, nos diz assim a palavra de Deus. Tu vês muitas coisas, mas não as observas.
Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Versículo 24. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Versículo 1 do capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 11. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu vou ler novamente, porque foi esse o versículo que eu estava orando, ajoelhado na igreja lá antes de um culto, e Deus ministrou esse versículo no meu coração, e a irmã Raquel estava do meu lado, e Deus começou... Como é bom quando Deus revela orações para nós, né, pastor? O pastor Humberto estava pregando, acho que 2 terças-feiras atrás, que às vezes a gente está orando, e de repente, do nada, a gente começa a orar por uma coisa que a gente nunca pensou, e seu Espírito Santo revelando para nós o que nós devemos orar. Então foi exatamente esse versículo aqui, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Versículo 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Versículo 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Mais 2 versículos, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E para completarmos, versículo de número 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim tem te cansado. Amém. Irmãos, eu fiz uma leitura um pouco extensa, mas eu procurei ler só alguns versículos chaves, para nós nos contextualizarmos aqui o que nós lemos. Vamos só relembrar aqui rapidinho. Os irmãos lembram, né? Quando o reino de Israel foi separado entre 2, e lá no Reino do Norte, o povo começou a praticar a idolatria. Até que chega o momento em que Deus entrega o povo de Israel na mão dos inimigos, pela Síria. E a Síria, então, faz o Reino do Norte cativo. Só que o Reino do Sul, que a capital era Jerusalém, Judá e Benjamim, demora um pouquinho mais, irmã Elisângela, porque lá ainda tinha o templo, o pessoal ainda adorava a Deus. E foi mais ou menos no meio deste período em que os co-irmãos do Reino do Sul estavam sendo feitos cativos, foi mais ou menos nesse tempo em que Deus levanta o profeta Isaías. O povo do lado sul ainda não estava escravizado. E aí Deus começa a usar Isaías para falar aquilo que nós lemos aqui. Aí, se os irmãos quiserem continuar com a Bíblia aberta, não vamos só refletir algumas coisas aqui. O versículo 40, capítulo 43, o primeiro versículo que nós lemos, que foi o versículo 20, o que acontece? Os irmãos do Reino do Sul, irmã Elionai, né, eles estavam observando a tragédia, a catástrofe, pastor Márcio, que estava acontecendo com os seus co-irmãos lá no Reino do Norte.
E aí Deus usa o profeta Isaías para falar exatamente isso daqui. Versículo 20, nós lemos aí, ó. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. E ainda que tens ouvido, os ouvidos abertos, tu não pode escutar. E aí Deus começa, diácono Paulo Gilberto, a advertir o povo. Veja se não é mais ou menos o que está acontecendo com a nação brasileira. Nós estamos vendo o que está acontecendo em todos os outros países aqui da América Latina, da América do Sul, melhor dizendo. E quantos brasileiros, irmãos, Deus está dando oportunidade, mas estão agindo da mesma forma que o povo de Israel estão agindo. Deus está dizendo, se isso acontecer, vai ter uma consequência. Mas, pastor Márcio, os ouvidos dessas pessoas, eles estão abertos, irmã Elisângela, mas eles não conseguem escutar. Estão vendo o que está acontecendo, porém não conseguem observar aquilo que está acontecendo. E é muito triste quando nós vemos isso acontecendo não apenas entre as pessoas que não são cristãs, mas é muito triste nós vermos isso aqui acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí, se nós prosseguirmos, no versículo 24, onde nós lemos, o que Deus fala para o povo do Reino do Sul, de Judá? Por acaso, quem foi que entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Então, da mesma forma, irmãos, que nós vimos que aconteceu lá com o povo, está acontecendo conosco. Quem foi que permitiu com que a nossa nação passasse por alguns anos de pura roubalheira? Quem foi que permitiu? Ou melhor, não foi nem permitir. Quem foi que entregou o Brasil na mão desses homens? Foi o próprio Deus. Só que no meio dessa advertência em que Deus faz para o povo de Israel, e está acontecendo exatamente conosco nos dias atuais, Deus faz uma promessa, que está lá no versículo 1 do capítulo 43, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Deus está fazendo uma promessa para que a nação brasileira, começando pela igreja, se desperte e comece a acordar. No versículo de número 11, Deus usa o profeta para dizer que só existe um caminho para a salvação. E quem é esse caminho? É Jesus. O único que pode salvar e livrar o homem é Jesus. Eu me lembro que, quando o irmão Paulo Pires estava, nunca mais, tem coisa que a gente nunca mais esquece. Desde criança, né, Mateus? Eu tinha a tua idade, a idade da Sara, a gente sempre ouve na igreja porque Jesus é o Salvador, porque Jesus vai nos salvar. Aí eu estava caminhando aqui nessa principal e o irmão Paulo Pires me fez uma pergunta: Rodrigo, Jesus é o Salvador, mas Jesus é o Salvador do quê? Do que Jesus vai nos salvar? Né? E muitas vezes a gente fala assim: Jesus morreu na cruz, Jesus é o Salvador. Irmãos, se nós soubéssemos, é que Deus não permite que a gente enxergue isso, se nós soubéssemos aquilo que está preparado para este mundo quando a igreja for arrebatada, se nós estamos vivendo aqui momentos de calamidade, né, e a gente passa, principalmente aqui em Brasília, a irmã Elisângela que veio lá de Porto Alegre, né, os irmãos que vieram do Sul, a gente chega aqui, ficamos um mês fora, quando a gente chega, já dá aquele peso assim. Isso aqui não é nenhuma vírgula do que vai acontecer quando a igreja for tirada daqui. A Bíblia fala que só tem um que detém o espírito do anticristo. Quem é? Somos nós. É a igreja. Então, é exatamente disso que Jesus vem para nos salvar. E que Jesus irá nos salvar. E aqui, da mesma forma que o Senhor estava advertindo o povo, vou falar de Israel, tá? Os irmãos entendam como a parte de Judá, o Senhor também nos faz esta advertência. E aí, no meio desse caos, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, vem a palavra de Deus para nós. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era.
E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E aí o Espírito Santo começou a me revelar algumas coisas enquanto eu orava sobre isso. E, irmão Paulo Gilberto, eu comecei a pensar assim, meu Deus, quantas vezes a gente ora pedindo para Deus fazer tal coisa, pedindo para Deus tratar com fulano, pedindo para Deus pegar e fazer isso e fazer aquilo, sendo que a única coisa, irmã Elisângela, que Deus precisa fazer é agir. Só isso. A única coisa, às vezes nós dobramos nossos joelhos, Mateus, falando, mas eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. A única coisa... A irmã Patrícia, usada por Deus, Deus falou conosco nessa noite, em profecia, eu até anotei aqui, que basta uma ordem de Deus e as coisas mudam do lugar. Basta, irmãos, basta Deus se levantar do trono e agir. Basta Deus se levantar do trono e operar. Agindo eu, quem impedirá? A Bíblia diz que Deus, no livro de Gênesis, entregou José na mão daqueles homens para o escravizarem. E Deus, vendo a situação, irmã Leonai, que José estava passando, José foi caluniado injustamente e foi colocado na prisão. Até que chega o momento, irmãos, em que Deus resolve pôr em prática o que está aqui no capítulo 43, versículo 13. Deus resolve agir. Deus resolve operar. E quando Deus resolve operar, pastor, Potifar não pôde impedir, a mulher de Potifar não pôde impedir, o faraó, que era o homem mais poderoso daquela nação, não pôde impedir, porque Deus resolveu operar, irmãos. Quantas vezes nós ficamos, mendigando e achando, meu Deus, está tudo perdido, agora não tem mais saída. Mas quem que é o Deus que nós servimos? Quem que é o Deus que nós servimos? Só que o povo de Israel não ouviu. Isso aqui foi escrito anos antes do povo de Israel ser levado cativo. E a Bíblia diz, então, que Deus permite com que a Babilônia faça a mesma coisa com o povo de Judá. E os babilônicos, eles entram em Judá e levam o povo cativo para a Babilônia. E lá, Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus foi quem permitiu que o povo fosse levado. Porque nós já falamos aqui, quando o povo é levado numa situação dessa, o que acontece? Há quebrantamento, há humilhação, há choro. E aí, o mesmo Deus que entregou o seu próprio povo na mão da Babilônia, olha o que esse mesmo Deus tem poder de fazer. Versículo 14. Olha só, o mesmo Deus que entregou na mão da Babilônia, olha o que esse mesmo Deus promete que vai fazer. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Veja bem, por que aconteceu isso aqui, irmã Silvana? Numa página nós lemos, pastor, e Deus entrega o povo, porque Deus estava avisando e o povo não escutou. Na outra página nós vemos o povo de Israel se humilhando. E aí Deus pega esses próprios que ele permitiu com que assolasse a sua nação, e Deus faz com que eles fujam, com que eles saiam envergonhados. No versículo 16, nos diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. O que está acontecendo aqui? Os irmãos lembram que história que é essa daqui? Versículo 16, versículo 17? O que o próprio Deus fez com o seu povo? Olha aqui, ó, vocês estão nessa situação, mas o próprio Deus está dizendo para o povo: lembrem-se do que eu já fiz. Eu peguei há anos atrás e o que eu fiz com o exército do inimigo? O que eu fiz com o exército do faraó que estava perseguindo o meu povo na travessia do Mar Vermelho?
Versículo 17. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos. Versículo de número 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? O povo não estava conseguindo ver aquilo que Deus estava falando, ou aquilo que Deus estava fazendo, melhor dizendo. E quem sabe nós também estamos fazendo a mesma coisa, pastor. Se nós formos olhar, irmãos, Deus também está falando com a gente. Olha o que eu fiz há 4 anos atrás, quando o meu povo resolveu clamar. Quando o meu povo resolveu se humilhar. Só que, olha só, olha o que Deus está falando. Deus está dizendo aqui para o seu povo que vai fazer com que a Babilônia, que foi a ferramenta, utilize o contexto, irmãos, do que está acontecendo no Brasil. Deus está dizendo que a Babilônia, que ele permitiu que escravizasse o seu povo, vai fugir envergonhada. Deus está levando o povo a orar e dizer que da mesma forma com que ele fez com os egípcios, Deus vai apagar para sempre esses homens da humanidade. Só que o povo de Israel não está escutando. Por que o povo de Israel não está escutando? Versículo de número 22. Olha o que Deus diz. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Deus está advertindo aquilo que vai fazer, e a igreja, ao invés de orar, ao invés de clamar a Deus, não está fazendo isso. Pelo contrário, irmã Elisângela, se cansou de Deus. Se cansou de orar. Nós estamos, irmãos, numa nova campanha, acho que o senhor já falou aqui, né? Numa nova campanha, e eu estava na terça-feira na sede, quando o pastor Humberto pregou sobre isso. E ele disse, é bom que os irmãos assistam essa mensagem, se não me engano, foi 2 terça-feiras atrás, que quando o homem caiu no jardim do Éden, Satanás, ele usurpou tudo aquilo que era do homem. Usurpou tudo aquilo que era do homem. Tudo aquilo que Deus tinha preparado para o homem, Satanás usurpou. Então, quantos irmãos assistiram essa mensagem? Então, o que o homem tem que fazer para conquistar aquilo que Deus já deu para ele? Tem que lutar contra o inimigo. E aí, Deus falou muito forte comigo a respeito disso, porque é verdade, irmãos. É verdade isso daí. Eu cheguei em Brasília, eu imprimi ali algumas folhas exatamente sobre isso, né? E coloquei, alguma coisa assim, eu vou tomar posse daquilo que Deus já me deu. Eu não sei, colocando lá na geladeira, né, Raquel? Vou colocar em alguns móveis lá de casa, porque nesse período que nós estivermos orando, irmãos, até o dia 30, eu quero olhar para aquilo ali, em todo momento que eu olhar, eu me lembrar. Deus já nos deu. Deus já nos deu, só que está na mão do usurpador. E o que acontece? Deus já falou o que vai fazer. Ontem mesmo saiu uma profecia em uma de nossas igrejas fora do Rio Grande do Sul, e Deus disse que estava assoprando ou soprando para fora do Brasil uma nuvem negra que estava por cima do Brasil. Só que não basta, irmãos, Deus falar. O que adianta Deus falar, como Deus estava falando para o povo de Israel, se o povo de Israel não tem invocado? Se o povo de Israel não tem orado? Se o povo tem se cansado de Deus? E eu assumo aqui e falo por mim, irmãos, quando aconteceu, o que acontece? A igreja imaginava que a vitória do povo de Deus sobre essas eleições já estava garantida em primeiro turno. É ou não é verdade? E o que aconteceu? Quando nós estamos em situação de conforto, a nossa tendência não é orar como nós deveríamos orar. Não é buscar como nós deveríamos buscar. Eu acredito que, assim como para mim foi, para toda a igreja, foi um baque aquilo que aconteceu. E quando aquilo aconteceu, na hora eu fiquei assim, meu Deus, eu tinha que ter feito mais. Eu podia ter orado mais. Eu podia ter jejuado mais. Só que Deus é tão bom, irmãos, que Deus nos dá uma segunda oportunidade.
Deus nos dá uma segunda chance. Aleluia. Deus nos dá uma segunda chance. E daqui para frente, irmãos, nós temos 22 dias para fazer isso aqui que Deus estava reivindicando do povo de Israel. Que o povo não estava invocando o nome dele. Deus disse, eu tenho isso daqui para fazer, só que vocês não estão me invocando. Eu tenho isso daqui para fazer, só que vocês estão cansados de mim. Só que mesmo o povo não invocando, mesmo o povo estando cansado de Deus, Deus é tão misericordioso, irmãos, que Deus deu uma nova chance para aquele povo. E os irmãos sabem o que aconteceu depois. Porque o povo invocou a Deus, porque o povo resolveu se humilhar diante de Deus. Aleluia! Eu creio que com relação à nossa consciência, com relação ao voto, eu creio que já está tudo certo, né? Eu estava num culto lá em Panambi, e aí o pastor Silvio, ele estava lendo a orientação da igreja a respeito das eleições, e ele citou um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir da igreja se a igreja resistir. E a igreja só consegue resistir se estiver sujeita a... E aí ele dizendo, irmãos, o crente, a pessoa, qualquer pessoa que vai lá e vota, por exemplo, numa pessoa que é a favor das drogas, quando o seu filho ou a sua filha, presta atenção, tiver na idade da adolescência e tiver na escola, e o diabo usando os colegas para levar aquela criança, aquele jovem para o mau caminho, esse pai e essa mãe não têm autoridade nenhuma para orar. Não tem autoridade nenhuma. Porque o diabo só vai fugir dele, do filho dele, se ele fizer o quê? Se ele resiste. E no momento que ele teve a oportunidade de resistir o diabo e o anticristo, ele não resistiu. É muito sério, irmãos, isso daqui. Eu creio que aqui, né, pastor, graças a Deus, nós já temos a vitória, né? Mas é bom para nós usarmos também, irmãos, para nós conscientizarmos outros irmãos, mas eu não tenho argumento, irmão, mas está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Neemias estava reconstruindo os muros, não bastava, Neemias não estava apenas reconstruindo os muros. O que Neemias estava fazendo no momento em que ele reconstruiu os muros? Ele estava tapando as... Quando Neemias chega em Jerusalém para reedificar os muros, Sambalat e Tobias, eles se levantam contra Neemias. Mas eles se levantam ainda com mais fúria quando eles... Está escrito na palavra de Deus. Eles se levantam ainda com mais fúria quando eles percebem que Neemias está tapando as brechas. Não basta apenas nós edificarmos os muros, se nós deixarmos algumas brechas, algumas lacunas em aberto. Então, irmãos, para que a gente não venha se arrepender de um possível resultado, vamos começar a tapar as brechas. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Aleluia, de fazermos aquilo que nós ainda não fizemos. Ou será que os irmãos também não ficaram com esse sentimento? Eu fiquei, irmãos. E eu conversei depois com diversos irmãos, inclusive pastores, depois disso, e é a coisa mais linda que está acontecendo. Os irmãos falaram assim, ó, no dia seguinte, nós fomos visitar uma família, e era um pastor, e ele disse assim para mim, Rodrigo, eu já chamei a minha esposa, já falei, tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer nesse período, agora nós vamos fazer e vamos se entregar para Deus. E hoje nós estávamos ligando para uma parente nossa e ela vinha falando exatamente a mesma coisa. E eu disse, pastor, e ontem, quando estava saindo o resultado das eleições, Deus colocou a mesma coisa no meu coração. Isso é o Espírito Santo, irmãos, que está despertando a igreja para orar. É o Espírito Santo que está despertando a igreja para invocar o seu nome. Então, as duas coisas que Deus falou comigo, irmãos, foi o que eu já disse para os irmãos aqui. Uma delas, primeiro, nós temos que tapar as brechas. E segundo, nós temos que invocar o nome do Senhor. Clamar o nome do Senhor. A Bíblia fala, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim
Clama a mim e... Clamar é a mesma coisa que cochichar? Clamar é a mesma coisa que falar de má vontade? Como que aquele cego em Jericó, ele chamou a atenção de Jesus? Como? Como que o povo cativo na Babilônia chamou a atenção de Deus? A Bíblia fala que eles se reuniam no cativeiro e eles pranteavam e eles choravam. E que coisa linda, né? Hoje eu estava orando aqui em pé e eu vi assim, na almofadinha na frente dos irmãos aqui, aqueles pingos d'água caindo da lágrima dos olhos. Aleluia! Vamos orar, irmãos, para que Deus venha apenas operar só isso. Só isso. Antes que houvesse tudo isso, antes que houvesse dia, Deus já era. Agindo eu, aleluia, quem impedirá? Quem impedirá? Nós estamos vendo, olhamos assim, quem sabe, né? Mas esses homens são muito grandes, esses homens são muito poderosos. Nós estamos olhando guerras, né, pastor? Nações contra nações. Nós vimos lá, quando aconteceu a Primeira, Segunda Guerra Mundial, tanques poderosos, homens enfrentando homens. E nós olhamos e aqui nessa igreja pequenininha, aqui nós imaginamos, meu Deus, o que será de nós, por exemplo, se acontecer uma guerra e nós tivermos que enfrentar uma Rússia, tivermos que enfrentar os Estados Unidos. Olha como é que Deus, Isaías, capítulo 40, e versículo 17. Olha como é que Deus olha para esses presidentes todos. Olha como é que Deus olha para essas nações. E nós estamos preocupados, irmãos. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. E se não bastasse, né, irmã Elisângela, Deus considerar aquilo ali, o que é nada? Nada é nada. Mas aí Deus fala que, na verdade, as nações são para Ele menos do que nada. Quantas vezes agora nós temos base, irmãos, para orarmos. Quando nós, por exemplo, pensamos em toda essa situação que está acontecendo com o Brasil, onde um poder está se sobressaindo sobre o outro, sobre os outros, e tem um determinado homem específico que ele acha que ele pode fazer o que quer, irmãos. E Deus está olhando para isso. Deus está olhando para isso. Basta a igreja clamar. A igreja tem um papel fundamental na terra. Nesse mesmo capítulo 43, versículo 23, olha como é que Deus enxerga esses homens que nós olhamos como poderosos. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Irmãos, Lucas 1,37 diz o quê? Porque para Deus nada é impossível. Mas para isso a igreja tem que orar e clamar ao nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus. Aleluia. Todos nós, irmãos, somos importantes nessa batalha. E nós aqui em Brasília, esse dia eu estava conversando com o pastor Márcio, né, e ontem eu estava conversando com meu irmão. Às vezes a gente olha e fica até meio tristes, né, porque a gente não vê, talvez, o agir de Deus da forma que a gente queria ver. Mas hoje, por exemplo, quando a igreja estava orando, a irmã Silvana já disse isso, clamando num só propósito. Imagina, irmãos, a resistência que nós estamos levando no mundo espiritual. Quantos projetos de Satanás para o Brasil, partindo de Brasília, foram destruídos através da igreja aqui em Brasília, através dos inúmeros sábados que nós viemos consagrar e orar. Aleluia! Por isso que nós vemos a retaliação do diabo na saúde dos irmãos. Por isso que nós vemos a retaliação do diabo no trabalho. Por isso que nós vemos a retaliação do diabo na mente. Aleluia! Satanás não mexe com ninguém que esteja quieto. Aleluia! Vamos continuar, irmãos, sendo resistência. E vamos
nos esforçar ainda mais para continuarmos resistindo ainda mais o espírito do anticristo. Aqueles que puderem, com autorização do pastor, aqueles que puderem, irmãos, entrem numa campanha de jejum pelo nosso país, nesses próximos 21 dias. Não é coincidência, de amanhã para as eleições nós temos 21 dias, exatamente o período em que Daniel esteve em jejum, se consagrando a Deus. E não esqueça, a resposta de Deus para Daniel veio imediatamente no primeiro dia. Aleluia! Vamos louvar a Deus? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui, Senhor, diante de ti. Estamos clamando a ti, Senhor, neste momento, pedindo a tua graça, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, porque nós, aleluia, podíamos ter orado mais, Senhor, mas nós entramos num comodismo. Mas nós te agradecemos porque o Senhor ainda deu mais uma oportunidade, Senhor, para a nossa nação. Nós nos apegamos, Senhor, na tua palavra. Nós nos apegamos naquilo que o Senhor está dizendo. Quando o Senhor diz para nós sossegarmos, quando o Senhor diz para nós ficarmos tranquilos, aleluia, porque na tua palavra está dizendo que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Nós não temos que pelejar porque a peleja é sua, Senhor. A parte que nos cabe, nós pedimos graça ao Senhor para podermos fazer. Nós pedimos graça, Senhor, para podermos invocar o teu nome. Nós pedimos graça, Senhor, para poder clamarmos ao teu nome, aleluia, mesmo, Senhor, que aos nossos olhos pareça algo impossível, Senhor, mesmo que os midianitas estejam nos enxergando apenas com os nossos instrumentos nas nossas mãos, zombando de nós, Senhor, zombando do teu povo, mas a vitória é tua, a vitória é da tua igreja, Senhor, aleluia. O Senhor pode confundir os perseguidores da igreja, o Senhor pode fazer com que eles venham ficar confusos, Senhor, da mesma forma que o Senhor confundiu aqueles homens quando estavam construindo a Torre de Babel, da mesma forma que o Senhor confundiu os medianitas e eles começaram a lutar entre si mesmos, entre eles, Senhor. O Senhor pode fazer a mesma coisa na nossa nação, o Senhor pode fazer a mesma coisa no nosso país. A única coisa, Senhor, que nos cabe, a única coisa, Senhor, que está em nossas mãos para fazermos, não é fazermos campanha, não é fazermos campanha para políticos, aleluia. O que está em nossas mãos, Senhor, é muito mais forte do que isso, aleluia. Se chama joelhos no chão, se chama joelhos dobrados, Senhor, e clamando a ti, e clamando a ti. O Senhor bem sabe que nós não somos melhores que a nação de Israel. Se a nação de Israel, Senhor, que estava acostumada a ver milagres diariamente, a tua palavra fala que eles não clamavam a ti, a tua palavra fala que eles
estavam cansados de Ti, Senhor. O que dirá de nós? Nós não somos melhores do que eles. Por isso, a minha oração nesse momento é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a clamar, aleluia, da mesma forma que o Senhor deu alimento para Elias prosseguir por mais 40 dias. Nos dá, Senhor, esse alimento, essa vontade espiritual de caminharmos por mais alguns dias, aleluia. É o Teu Espírito que leva o homem para a oração, é o Teu Espírito que leva o homem para o jejum, é o Teu Espírito que leva o homem para clamar a Ti, Senhor. E nós invocamos a Ti e clamamos pedindo a Tua ajuda, e oramos pedindo que o Senhor sare a nossa nação, que o Senhor sare a nossa terra, Senhor. Aleluia. Vamos cantar de novo? Nós somos guerreiros do Senhor, irmãos. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, aonde na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33:3. Então vamos continuar, vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar, crendo, confiando e deixando todas as coisas nas mãos do Senhor. Só glorificando, clamando e confiando nas suas firmes promessas. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vamos continuar, irmãos, campanha na presença do Senhor, e os jejuns de terça-feira pode continuar, né? Quarta-feira vai ter oração e consagração da união feminina nesta campanha, de nós amarrarmos o valente, aleluia, e tomarmos aquilo que nos pertence. Já pensou, irmãos, quantas coisas o Senhor já lhe abençoou e muitas vezes o adversário tem trancado e não tem liberado? E quando nós clamarmos ao Senhor, aleluia. Por 21 dias, Daniel estava orando. No primeiro dia, Deus já tinha ouvido a oração dele. Mas havia uma entrave. Mas em nome do Senhor Jesus, vamos continuar, vamos clamar, e verdadeiramente a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos? Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus, amém. A vitória é nossa, em nome de Jesus, amém.